Olá, caros alunos. Vamos iniciar hoje com o primeiro capítulo da disciplina Tecnologia e Inovação. E vamos tratar do tema Produção e Transferência do Conhecimento. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que hoje em dia, nas organizações, o bem mais valioso não é mais o capital, a terra, o maquinário, como era antigamente, né? O bem mais valioso que nós temos é o conhecimento que está aí distribuído em nossas organizações de diversas formas possíveis. Tá? Nós temos aí o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, que são dois conceitos de conhecimentos que nós deveremos conhecer para entender todo o processo aí de produção e transferência de conhecimento. O conhecimento tácito é aquele conhecimento que está dentro de nossas cabeças, de nossos colaboradores, toda uma vida de experiências e de estudos é transformado em conhecimentos tácitos que está dentro aí de cada pessoa e que é difícil de ser coletado a não ser pela socialização. Tá? Por outro lado, nós temos aí o conhecimento explícito, que é aquele conhecimento que é documentado, né, que pode ser tangível, que você consegue realmente visualizar o conhecimento em documentação, em processos, em prototipos, né, em produtos e assim sucessivamente. Tá? Bem, e para converter esse conhecimento tácito em conhecimento explícito nas organizações, que é uma variável muito importante, né? Porque imagine você ter conhecimento tácito em um grupo de pessoas dentro da sua organização e aquelas pessoas se retiram da sua organização por algum motivo. Você perdeu todo o base de conhecimento ali que você tinha naquele grupo. Né? Então, é muito importante que esse conhecimento seja transferido, transformado em conhecimento explícito. Para isso, nós temos aí os 4 modos de conversão do conhecimento. O primeiro modo aí, o primeiro modo de conversão do conhecimento é a socialização, que é aquela troca de informal de conhecimentos que nós temos aí no nosso dia a dia, nas relações entre os diversos colaboradores da empresa, né? E também dos diversos níveis da empresa. Então, essa troca de conhecimento, socialização, deve ser estimulada pelas empresas para que aquele conhecimento tácito seja distribuído ao longo dos colaboradores, não fique preso apenas a um ou outro colaborador daquela instituição. Tá? Esse conhecimento tácito, ao longo do tempo, ele tem que ser trabalhado, né, para ser transformado em conhecimento explícito. Isso daí seria, então, o modo de externalização. Quando a gente começa a trabalhar, inicia com a socialização, começa a trabalhar esse conhecimento, começa a documentá-lo, transformá-lo em conhecimento explícito, criando documentos, processos, para que qualquer pessoa consiga, aí, então, por meio dessa documentação, ter acesso a esse conhecimento. Tá? Quando esse conhecimento já está explícito, nós temos então a possibilidade de combinar esses conhecimentos e transformar em novos conhecimentos, que é o que muito acontece hoje em dia na era da informação. Nós já temos uma vastidão de conhecimentos disponíveis para os nossos colaboradores, para nós como pessoas também, e o que nós fazemos muitas vezes é simplesmente combinar esses conhecimentos, né, para que gerando assim novos conhecimentos que sejam úteis para a empresa e para a sociedade. Tá? E aí, por último, o último modo é a internalização. O que seria isso? Bem, nós temos agora o conhecimento explícito disponível para toda a organização. Então, aquela organização que tem que fazer agora é internalizar aquele conhecimento, ou seja, entender aquele conhecimento explícito, estudar aquele conhecimento, conhecer aquele conhecimento, internalizar para ficar uma coisa automática, uma coisa intrínseca da pessoa também, ou seja, transformá-lo novamente em conhecimento tácito, agora não limitado a um ou outro colaborador, mas a toda a organização, ok? Então, esses são os 4 modos de conversão do conhecimento. Bem, as 5 condições para promover a criação,
da espiral do conhecimento, que normalmente essa criação é feita de um modo de espiral, ela é dividida nessas 5 etapas. Primeiro, a intenção. A organização tem que ter a intenção de criar conhecimento, tem que ter a intenção de incentivar seus colaboradores a criar o conhecimento, e isso daí envolve alguns riscos que apesar da retórica, algumas organizações não têm realmente essa intenção. Então, essa intenção tem que ser realmente cultivada para que tenha efeito a produção e transferência do conhecimento. Tá? Depois dessa intenção consolidada, identificada, trabalhada na organização, o que nós temos que fazer é deixar autonomia, um ambiente de autonomia seja vivenciado dentro dessa organização. Então, os colaboradores têm que ter a liberdade de dar novas ideias, a liberdade sem o receio de ser punido em tentar e errar. Então, você tem que dar autonomia aos seus colaboradores para que eles possam, sim, inovar e trazer e produzir novos conhecimentos sem o risco de alguma represália caso isso dê errado. Tá? E para isso, seria interessante, que aí é a condição 3, criar um ambiente de caos criativo, uma flutuação, ou seja, entender que aquela organização não é uma organização de um sistema fechado, sim, ela pertence a um sistema aberto. Então, começar a interação entre a organização e outros atores, outras empresas, fornecedores, concorrentes, parceiros, né, para que essa informações fluam e criar um caos criativo, ou seja, situações que provoquem situações nas pessoas e elas tenham que sair da sua zona de conforto para tentar encontrar outras soluções. Tá? Então, nós sabemos que muitas vezes é na pressão, naquele ambiente de pressão, é na adversidade que vem as inovações mais interessantes. Então, isso é de bom tom que ocorra de tempos em tempos, ou seja, criado um ambiente para que isso ocorra e nossos colaboradores sejam incentivados aí, estimulados, pressionados a inovar, tá? E aí chegamos à nossa quinta condição, que é a condição aí da redundância. Tá? Na redundância nós falamos não simplesmente replicar aquela informação. Redundância nós falamos aqui no sentido de nós temos uma informação, mas existem várias perspectivas daquela mesma informação. Por exemplo, existe uma informação sobre um produto que vem do departamento de produção, outro do design, outro do marketing, do financeiro. E essa redundância de informação deve ser compartilhada para que as pessoas vejam várias perspectivas e construam, assim, o seu conhecimento e novas maneiras de pensar, né? E aí nós temos aí essa variedade de requisitos que tem que ser aí distribuídas, né, dentro de toda a organização, a informação e o conhecimento não ficar preso a um pequeno grupo de pessoas. Isso é importante, então, que nós tenhamos organizações horizontalizadas, desculpem, para que isso flua da melhor forma possível, né? Não fique preso a algum grupo ou que demore muito a ser transferido de uma posição para outra da organização. E, finalmente, nós temos aí as 5 fases do processo de criação. Tá? A primeira fase é o compartilhamento do conhecimento tácito, né? Ele se parece muito lá com a socialização, é naquele momento lá que, na informalidade, nós começamos a conversar com os nossos pares e a transferir o conhecimento tácito de um para outro, e nós conseguimos, então, aí, estimular esse ambiente criativo dentro da nossa organização. Depois desse compartilhamento de conhecimento tácito, né, dessa socialização, seria interessante criar a criação de conceitos, né, que seria essa segunda fase. O que seria? Criar conceitos desse conhecimento tácito para iniciar a transformação desses conhecimentos tácitos em explícito. Para isso existem diversos métodos. Alguns aí que nós podemos enumerar seria o método da dedução, da indução, da abdução, né, da dialética. A própria dialética ajuda nesse processo.
para que nós consigamos transformar, então, conhecimento tácito em conhecimento explícito. E depois disso, ele tem que ser justificado para os nossos colaboradores, para que eles consigam internalizar esse conceito e sabendo o porquê que está sendo feito isso, né? Tem que ser criado, então, entrar no sistema de valores da organização para que ele seja realmente cultivado. E para isso, as pessoas normalmente precisam de justificativas. Ou seja, pela importância da qualidade dos processos, serviços e produtos daquela organização, da relevância da organização para a sociedade, né? A importância daquele novo conhecimento para aumentar as margens, diminuir os custos e assim sucessivamente, tá? E aí com essa justificativa fica mais fácil então trabalhar na construção de um arquetipo, ou seja, em protótipos, em modelos que podem ser aí trabalhados para que seja depois aí transferidos esse conhecimento para toda a organização e para o meu exterior, por que não? A última fase é exatamente a difusão interativa do conhecimento, ou seja, pegar esse conhecimento explícito que foi criado, começar a distribuir por todas as organizações, replicá-lo, né, amplificá-lo e até começar a externalizar esse conhecimento com a troca de ideias aí com novos atores, com novas organizações, né, com o ambiente externo, com nossos fornecedores, com nossos parceiros, com nossos concorrentes, com nossos clientes e assim sucessivamente. Bem, aqui, bem resumidamente, era o que eu gostaria de passar para vocês sobre o tema produção e transferência do conhecimento. Então, eu sugiro aí que vocês leiam o capítulo 1 do livro disponibilizado para aprofundar esses conhecimentos, façam suas pesquisas e que aproveitem esse estudo, né? Então, até a próxima aula, onde nós vamos aprofundar aí a disciplina. Obrigado a todos.